Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Recanto Sátia, onde o nosso propósito é compartilhar conhecimento de forma simples, leve e amorosa. E hoje nós temos a nossa convidada especial, que é a Fafá Medina. Fafá, gratidão por ter aceito o nosso convite. Você é da casa, fique à vontade, pois hoje nós teremos um assunto bem interessante. Não é verdade, Marta? Sim, a gente vai falar de alguém que já foi bem analisado por vários numerólogos, né? E que a gente já ia trazer desde o ano passado e adiamos, e enfim, a gente conversando com a Fafá, a gente resolveu trazer hoje para falar um pouquinho sobre a nossa visão sobre o Silvio Santos, o Cenoura Bravanel. E a gente já conversou um pouco antes e a gente queria resumir um pouco sobre as nossas impressões, né, o que chamou a atenção da gente. A Fafá, que é uma numeróloga conceituada, e é um prazer, sempre que ela pode, ela está aqui com a gente e a gente fica muito feliz. Então, eu vou agradecer a vocês, obrigada pela essa me mencionando, né, que eu sou renomada, é assim que eu sou? Então, primeiro eu Conceituada. quero, conceituada, eu quero agradecer a vocês por compartilhar comigo o Recanto Sátia, né, que eu sou a mais nova convidada e a parceria, fazer uma parceria dentro do Fafá Medina, né, do que eu faço já nesse ramo de comunicação. E quando vocês me convidaram, eu me senti muito honrada, muito privilegiada de fazer parte desse grande grupo, como diz a Caquinho, né? Que nós vamos fazer. Nosso olhar é do amor eterno, do amor grande, desse amor, né? O amor que cura, do. E assim, estamos aqui, vamos falar hoje, né? A gente tinha combinado, hoje, no dia 26/8/2024, na última semana de agosto, começa a lua minguante. Então, vamos observar que hoje, somando 2 e 6, dá 8. Então, nós temos um novo portal. E nós observamos na nossa conversa que nós tivemos três portais super importantes no mês de agosto. Primeiro foi dia 8, que foi a abertura do nosso sucesso, da nossa prosperidade, de nós estarmos focados na prosperidade. No dia 17, o olhar foi mais pela espiritualidade e também no investimento das nossas verdades. Então, no dia 17 foi um dia bacana, que a gente olhasse e investisse em nós. E hoje é o investimento também, e é um olhar específico para a nossa autoestima, o nosso autoconhecimento. Porque o mês de setembro de 2024 terá uma frequência 8 também. A Marta ainda pergunta para mim, 8? Como 8, né? Eu somo o mês universal com o ano universal, ele dá um 8. Então, a frequência do mês 9 de 2024 é um 8. Continua a busca da prosperidade, a busca da nossa felicidade e do nosso eu total, né? Então, hoje, o nosso portal seria assim, né? Resumindo, é a busca do meu eu total. Quem sou eu realmente para que eu agora invista exclusivamente no meu sucesso no mês de setembro, que é o mês 9, né? De deixar para trás o que não serve mais e começar a olhar para a nossa terra, arar a nossa terra, para que em outubro a gente comece também a investir, plantar no mês de outubro, que é o mês 10. E assim, a gente vai falar o mês que vem sobre isso, que falta tão pouco tempo, né, meninas? Sim. As pessoas perguntam muito, né, sobre os portais, o que que é, porque às vezes a gente tem uma visão sobre os portais assim muito clara, mas às vezes as pessoas vêm perguntar para a gente, mas como assim por que que esse portal é o mais importante, né?
é o portal da década, né? Porque o ano que vem a gente não vai ter novamente um 888, né? O ano que vem a gente vai ter um 999, que também é importante, mas aí é uma outra história, que depois a gente vai entrar nesse detalhe. Mas, assim, para o autoconhecimento é muito importante a gente escutar, né? É sempre bom escutar a Fafá falando sobre isso, porque, embora eu também seja numeróloga, mas eu acho que é sempre bom a gente escutar os nossos colegas falando, porque, assim, parece que a gente fala, é verdade, né? Esse detalhezinho. É sempre mais um detalhe que a gente traz, né, para a nossa consciência, né, Fafá? Sim, sim, e é muito importante. O que é portal para mim? É a consciência, é a elevação da consciência. Eu sempre falo que a gente vê, mas não enxerga, né? E quando tem umas datas assim super importantes e que dá essa conotação de vamos parar e prestar atenção. Então, é a elevação da consciência e melhorar a nossa vida. Porque é isso que a gente veio fazer, né? É sempre investir no nosso melhor, porque quando eu melhoro, o meu redor melhora, né? É sempre assim. E se eu tiver ruim, qual é a frequência que eu vou passar para os meus amigos, para minha família? E assim, a gente costuma escutar muito, e eu não me ofendo quando eu escuto alguma piada nesse sentido, né? Ah, mas é o portal 888, mas o que que muda? Não muda nada. E na verdade não é bem assim. Na verdade, são mudanças muito sutis, e a gente, como estuda, né, como vivencia isso, a gente consegue perceber e a gente tenta levar para as pessoas exatamente essa percepção, né, que a gente tem, que a gente estuda, que a gente alimenta e que a gente desenvolve, né, dentro do trabalho que a gente faz. A Fafá está com a gente agora. A gente vai fazer algumas parcerias, né, Fafá? A gente está muito Sim, feliz de você estar com a gente e a gente está desenvolvendo alguns trabalhos e mais para frente a gente conta, né, as sim, novidades. sim, Mas vai sim. vem coisas muito legais por aí. Está E gestando ainda, né, Marta? Está gestando é, e a é, gente. não, a gente está bem feliz assim, com esse trabalho. E hoje a gente queria muito falar sobre o Silvio Santos, porque a gente faria na semana passada, mas foi uma semana muito agitada, né? E a gente não queria fazer de qualquer jeito. E uma das coisas que nos impactou, que nos chamou atenção, foi exatamente a data, né, do falecimento do Silvio Santos, que foi num portal, não é? Ele faleceu exatamente num portal 888, que foi um dia 17, né? Sim, Então, esse foi o motivo que a gente também queria falar um pouquinho sobre isso, falar das nossas impressões, do que chama atenção na numerologia dele, que é uma numerologia muito interessante para quem gosta de numerologia e para quem quer entender um pouquinho como funciona, como trabalhar com isso, né? Então, a gente queria falar exatamente porque a gente, né, já tinha conversado, é, mesmo antes do falecimento dele, né, a gente já vinha conversando e para surpresa, foi exatamente no portal, né, exatamente no meio, né, no portal do meio, né, que a gente teve no dia 8, dia 17 e o de hoje. Então, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho para aguçar, né, a curiosidade das pessoas que gostam desse tema, né? E aí, o que que a gente vai falar sobre a numerologia dele? então, nós agora estávamos falando sobre qual é o olhar, porque quando nós falamos de numerologia, não é um assunto só, né? São vários assuntos para entender quem somos nós, porque nós somos um ser multifacetário, nós somos pessoas que temos várias personalidades, várias
vários tipos de pessoas que moram aqui dentro. O que eu falei, que eu vou olhar para o Silvio Santos hoje, é o talento dele, né? Nós vamos falar sobre o talento. O que é o talento? O talento é aquilo que eu faço de melhor. Eu falava uma vez para uma pessoa que o Pelé tinha talento para o futebol, né? Pela data de nascimento, o talento dele era jogar futebol. Mas o dom dele era falar com crianças, trabalhar com crianças, né? E ele não teve oportunidade de falar com crianças. Eu gosto de falar do Pelé, porque depois tem uma historinha que o Maurício de Souza fez o Pelézinho, e as crianças se beneficiaram com o Pelézinho e com a música. Então, ele cumpriu com a missão dele, como o Silvio Santos. Silvio Santos tem um talento da comunicação. E a comunicação do Silvio Santos vem de base familiar. Então ele veio, né, com essa, ele sabia ser esse comunicador porque ele tinha base familiar. E o mês de aniversário dele é a mesma frequência, porque ele é do dia 12 do 12. Então, qual é o talento do Silvio Santos? Trazer um domingo legal, né? Apesar que domingo legal era do Gugu, não era do Silvio Santos, mas era assim, é um domingo bem gostoso, não era? Que Sim. reunia as pessoas. Então, o talento dele, mais a família dele, juntando três e três, dá seis, é o que ele sabia fazer de melhor. Juntar famílias, né, num domingo, que passavam o dia inteiro assistindo a programação dele. E o ano de nascimento dele, 1930, também o dom dele é 3. São os dois últimos dígitos do nosso ano de nascimento. O que eu sei fazer de melhor? O que é um dom? Nossa, eu gosto de fazer bolo, mas eu não tenho dom para bolo. Então, é assim, né? Eu gosto, mas o meu bolo sei que vai sair vacuumado. O Silvio Santos, não. O Silvio Santos tinha o dom da comunicação, porque os dois últimos dígitos dele era 30, que é o número zero, ele é infinitas possibilidades. Ou eu opto para não ser nada, ou eu opto para ser tudo. E ele, graças, né, ainda bem para a comunicação, ele viu que esse zero seria infinitas possibilidades. Ele também mostra o desafio zero, né? Então, ele aprendeu com os desafios, né, Marta? Então, é Uhum. assim, o dom, o talento dele forma como ele ganharia dinheiro, né? O sucesso dele através do dom, da personalidade e do talento. Sim. Qual era a personalidade dele? O 10, né? O 1, o inovador, aquele que comanda o show. Então, assim, o que eu vejo no Silvio Santos é esse super comunicador que as outras pessoas se motivaram e viram, né? Se inspiraram, né? Nele para também ser um grande comunicador de TV. Sim. É uma coisa que a gente fez do Pelé, né, há um tempo atrás, né, foi quando o Pelé faleceu. E uma das coisas assim que é interessante, que é em comum, né, com os dois, é que os dois tinham um personagem, né? O Edson Arantes, e o Pelé, e o Silvio Santos e o Cenoura Bravanel. Então, assim, eles criaram esse personagem e isso para o público, mas para a gente também estuda é, o nome, né? Qual a diferença do nome, como ele é conhecido, enfim. Então, tem algumas coisas que a gente não. Hoje vai ser um bem rapidinho, mas depois, se o pessoal gostar, a gente pode estar falando mais profundamente sobre isso porque o que mais assim me chamou atenção como é, como é que eu vou colocar? Mesmo uma pessoa leiga, o que chama atenção é a data de nascimento dele, que é um 12 do 12, né? Então, isso não tem como a pessoa passar despercebido, né? Então, um 12 do 12, para nós que estudamos numerologia,
é muito, muito incrível, né? Porque é um 3, né? Um mais 2 é um 3, e o 3 é a expressão, é a comunicação, é a criatividade, né? Então, tem tudo a ver com o que foi o Silvio Santos, né? E isso a gente falando só da data de nascimento. Mas se a gente for desdobrar aqui o nome dele de batismo, o nome dele artístico, nossa, tem várias coisas. Eu estava conversando com a Fafá e com a Cá, e, e existe uma faixa de energia, e o nome Silvio tem uma faixa de energia de magnetismo. Então, assim, quando a gente começa a estudar mais profundamente, a gente consegue entender o porquê que ele tinha todo esse carisma, todo esse lado empresário, né? Tudo isso que foi a vida dele, é, a gente consegue entender através dos números dele, né? Então, tem algumas personalidades que são interessantes da gente estudar, exatamente porque a gente traduz, né, o número e a gente fala e a pessoa consegue enxergar o personagem, né? Seja Silvio Santos, seja Cenoura Bravanel, né? Então, assim, eu já estudo há mais de 30 anos numerologia, então, assim, uma das fases que eu mais gostei foi de estudar personalidades, principalmente as que já tinham falecido, porque a gente tem a história toda da pessoa, né? Então, a gente consegue entender. E só uma coisa que é engraçada, porque quando alguém me pede a numerologia, a primeira coisa que me pergunta, em geral, não, eu não quero saber quando é que eu vou morrer. E eu falo, não, mas isso a gente não tem como prever. Mas é uma coisa interessante, a idade que ele faleceu, né, que foi com 93 anos, e também dá um 12, né? Assim. Então, assim, são algumas coisas que não são determinantes, mas que são interessantes, né? Porque, assim, a gente consegue ver no mapa dele algo muito especial, porque gostando ou não dele, né, não tem como não respeitar o legado que ele deixou, tudo que ele significou, né, com erros e acertos, mas ele foi um comunicador e ele fez parte de várias gerações, né? Fez parte da minha infância, como de muitas pessoas. Então, assim, não tem como negar, gostando ou não, o magnetismo que ele tinha, né? A forma é muito única, né? É única, não tem ninguém que chegue aos pés dele. Tem algumas pessoas que imitam, né? Sejam comunicadores ou pelo, pela sátira, né? Enfim. Mas, assim, era um personagem, né? Não tem como. Eu acredito que o Cenoura Bravanel, no dia a dia, dizem, né? Que era muito simples, né? Então, a gente vê isso no final, né? Da vida dele, quando ele resolve fazer algo muito simples, né? Para uma cerimônia muito simples, tudo muito simples, muito voltado para a família. Então, toda essa parte familiar também está muito presente no nome Silvio e no nome Senor. Então, assim, é muito legal quando a gente começa a destrinchar, a gente fica encantada, né? A gente que estuda. Sim, o que foi tão bacana que a gente também viu, Marta, né? É bom falar, que desmistificou que quando as pessoas vêm me procurar também para mudar o nome, para ter prosperidade, tem H. Então, eu explico que o H, quem não tem o H no nome, é muito trabalhoso, né? Dá para colocar, ser a pessoa responsável, próspera, mas é muito trabalhoso. E no nome do Silvio Santos, o Senhor Bravanel não tem, né? O 8. E ele mostrou que ele tem sucesso. Aonde ele mostrou sucesso? No número 3. E na soma, né, do dia e do mês do nascimento dele, que dá uma família. Tanto que agora as meninas, as filhas dele, ele sempre falou das filhas,
né, da família, e ele disse também, numa reportagem, que ele se arrepende de ter escondido a primeira mulher. Então, qual foi o sucesso dele? Acreditar que ele tinha bases familiares, Uhum. que vem do número 12. Então, assim, é desmistificar que tudo para ter sucesso, dinheiro, tem que pôr o 8. O 8 ele Sim, é trabalhoso, né? sim. Não, e você está falando isso, e quando as pessoas, os leigos, descobrem que o 8 tem a ver com, né, essa parte mais material, tudo que é 8, né? E, É, é. nossa, eu conheço algumas pessoas, eu não vou citar nomes, mas depois que descobriu, falou, não, eu quero 8, eu quero isso 8, e na verdade não é bem assim. Porque, na verdade, o Silvio Santos, ele tem um 8, ele tem um 8 no lugar certo, né? Sim, Então, assim, sim. quando a gente abre, né, todo o cálculo dele, ele tem um 8 no nome de batismo, né, na família Bravanel, e ele tem no Silvio, e ele era muito chamado de Silvio, Silvio Santos, né? Então, no todo, no nome todo, ou só pelo primeiro nome artístico, também ele vibrava, né, no material, no financeiro, na Uhum, prosperidade. E eu uhum, acho que a gente já tinha conversado sobre isso, né, Papá? E uhum. não é só ter o 8, né? Na verdade, você precisa ter atitudes, ter outras formas de trabalhar esse 8. Não basta só ter no nome e calcular. É muito mais profundo do que isso, né? Às vezes a pessoa acha que só mudando o nome isso vai resolver. E, na verdade, precisa de atitudes, né? De movimentos para que a prosperidade chegue também. Então, é muito mais complexo e Sim, aí a gente precisa personalizar isso, porque o que a gente está falando aqui é de uma análise de uma pessoa. Então, a gente consegue, como numerólogos, a gente consegue enxergar, né, onde está, por que que é assim, né? E assim, eu sou muito apaixonada por numerologia desde eu sempre. também, eu também. E as pessoas, às vezes, elas não conseguem olhar e enxergar, né? Porque uma das coisas do Silvio Santos, a primeira coisa, a gente já se impacta por conta do dia e do mês de nascimento. Mas ainda tem o do falecimento, né? Que foi um portal. Então, assim, ele Portal fechou. 8, um portal 8, né? E ele conseguiu fechar né, o tempo dele na Terra de uma maneira assim muito significativa, né? Não só por ser um portal, como a forma como ele encarou tudo isso, né? Como ele deixou orientações para as pessoas de como ele queria que fosse, né? Todo o ritual. Então, assim. Eu fiquei bastante surpresa, porque, em geral, a mídia, né, ele sabia de tudo isso, né, de como a mídia trabalha, e ele quis tudo muito é, selecionado, tudo muito respeitoso, né, com ele e com as pessoas. E o que me surpreendeu foi que as pessoas entenderam isso, né, mesmo os Uhum. fãs, né. Uma coisa também que me chamou muita atenção foi é, que eu acho que impactou bastante a saúde dele, né? Até por conta da causa, né? Do falecimento. Eu acho que a pandemia causou, né? Uma grande tristeza, porque foi quando ele se afastou. Um pouco antes foi quando faleceu o Gugu. Então, eu acho que foram duas coisas que impactaram muito, né, o mental dele, né, por conta do Gugu falecer tão jovem, né? Foi tão impactante para a gente, imagina para ele, né? E Uhum. ele era considerado um sucessor, né?
mesmo não sendo da família, ele era considerado o sucessor, e logo depois veio a pandemia e foi quando ele se afastou. Então, por ser a causa-morte vir do pulmão, né, que tem uma ligação com a tristeza, né, dentro da metafísica, dentro dos estudos, eu acho que esses dois fatores, eu acho que impactaram bastante no desencadear da doença, enfim. Eu acho que ele gostava de ter o contato com o público, e isso foi afastando. Mas, por outro lado, né, Fafá, isso assim, é bem importante para as pessoas entenderem. Ele tinha um número 4 muito forte, então, mesmo nessa situação, ele teve toda uma organização para a Uhum, sucessão dele. Então, uhum, ele tem um 4, né, como número poderoso, que é de uma idade mais avançada. Então, ele pensou em tudo, não só na sucessão dele, né? O que deve ter sido muito doloroso para ele, mas é que ele tinha consciência, né? Então, toda essa parte do sete, a gente também já falou um pouquinho sobre isso, né? É, é porque assim, senão a gente vai começar a falar a numerologia destrinchar, dele né? toda aqui, Sim, mas assim, sim. é muito interessante para quem gosta de numerologia, é muito interessante porque a gente consegue entender as atitudes dele, né? Olhando para os números, as escolhas dele, assim, para fechar com chave de ouro, ele foi embora num portal. Então, assim, isso para quem estuda, é muito bacana de contemplar, né, tudo que a gente estuda e ver uma pessoa bem-sucedida, né, que teve uma vida plena, de muitas lutas, mas que deixou um legado muito interessante e é um caso de sucesso, né? Porque ele veio Uhum. bem de baixo, mas ele era carioca, tá? Ele foi para São Paulo, mas ele era carioca. Sim, sim. E esse portal, Marta, né? Não podemos deixar de falar, é um 6, né? 888 e 8 dá 6. Então, é o que ele tinha de melhor, o talento e o que ele veio fazer além da família, trazer esse aconchego aos lares, né? Então, foi o que você falou. Se a gente ficar aqui, tem muita coisa para dizer dele. A fisionomia, a gente fala da boca, do trejeito, do jeito de falar, do jeito de se movimentar. Mas hoje a gente queria colocar esse enfoque. O 13 é um número tão assim simples, né? Foi o que ele tentou passar. Ele começa, né? Simples e faz essa grande fortuna para as famílias. E vai dizer que a gente também não ficava feliz de assistir os calouros, né? Os jovens lá, os meninos da Jovem Guarda, os galãs cantam, Eu não sou qual é dessa a época, não. música, qual é a música. Não, qual é a música, sim? Qual é a Qual é música? a música. Então, assim, né? Olha que quanta coisa ele deixou. Então, o que eu tinha para dizer do Silvio Santos, eu deixo aqui, agradeço você, Caquinho, agradeço você, Marta, de compartilhar o seu conhecimento de numerologia comigo, que é uma sabedoria, não é um conhecimento só, e você compartilha comigo o que eu não sei. Então, eu estou aumentando a como se chama? A minha bagagem da numerologia, né? Ah, Obrigada, imagina, meninas. eu é que aprendo com você. Nossa, você é, consegue resumir muita coisa e eu adoro quando você analisa também. Bom, a gente vai ficando por aqui. A gente quer que vocês comentem se vocês querem que a gente continue com é, é, esses vídeos falando sobre numerologia, falando sobre outros personalidades, né? Porque eu acho que fica mais fácil das pessoas entenderem, né? Por serem pessoas públicas. Mas isso acontece exatamente com pessoas anônimas,
né? Então, Uhum. a diferença é que você consegue enxergar o que que a gente, como a gente está conduzindo, como a gente está explicando, e aí fica mais fácil, né, de trazer isso para a nossa vida também, né? A gente tinha um trabalho, né, desse, eu e a Caco, só que, assim, as coisas vão acontecendo, mas aí agora com a Papá a gente ficou animada de fazer isso junto. Então, a gente tem algumas celebridades, famosidades, Temos. personalidades, para. Sim. Mas, se o pessoal quiser colocar aí sugestões, a gente também pode estar trazendo. Mas é porque o Silvio Santos realmente é um caso à parte, né? Independente de qualquer coisa, realmente a numerologia dele é muito interessante. Só uma última coisa. É, uma outra numerologia que eu fiz na época era do Marcelo Rezende, que também tinha muito 12. Então, assim, ele era muito imitado também, né? Então, eu acho que é uma coisa que os humoristas eles pegam, né? E transformam isso porque é um personagem, né? De certa forma, é um exagero porque é um personagem. Então, acaba ficando aquela lenda, né? Então, muita gente até hoje imita ele. Mas eu me lembro que na época que eu fiz do Marcelo Rezende tinha bastante 12 e era muito similar ao do Silvio Santos. Então, Uhum. assim, Uhum. para quem gosta de estudar, para quem quer se aprofundar, a gente vai estar aqui e a gente só aguarda vocês, as sugestões do que vocês querem que a gente faça. Eu já dei minha sugestão do Faustão, né? Vamos ver, vamos ver. Só uma coisa. Você falou da história do H e, e às vezes a gente vê muito o pessoal falar é, sobrenomes diferentes, sobrenomes estrangeiros e tal. E se a gente for pensar, Fausto Silva é um Silva e é um nome, né, muito corriqueiro, muito É popular. brasileiro, né? É, Muito e brasileiro. Ayrton Senna da Silva também. Então, assim, tem várias pessoas da família Silva, né, desse, com esse sobrenome que fizeram muito sucesso, né, que tem muito sucesso, que são pessoas é, consideradas de celebridades, enfim. E às vezes a pessoa fica buscando um sobrenome mais diferentão, né? Algo diferente, mas não necessariamente é por aí, né? Então a numerologia Sim, também explica isso, né? sim, Até mesmo sim. no caso do Silvio Santos, né? Ele usou um sobrenome muito popular também, Silvio, né? Santos. No caso, a gente está falando da família Silva, né? Silva, Souza, Santos são nomes muito Oliveira, populares. Oliveira. Sim, então, assim, se a gente for olhar, esses sobrenomes, eles têm um porquê dessa energia, né? Enfim, eu já falei muito. Mas não é, Fafá? Sim, sim, sim. Eu tenho estudo dos sobrenomes brasileiros. Então, vamos ver se o pessoal quiser, a gente fala mais um pouquinho sobre isso, Vamos, porque é muito vamos. legal de estudar, né? E a gente, embora a gente já estude há muitos anos, a gente está sempre estudando, sempre conversando sobre isso, porque a gente sempre acrescenta alguma coisa. A Fafá sempre acrescenta muito, né? Quando a gente conversa sobre numerologia, eu também agradeço muito por ela estar aqui hoje e vai estar sempre com a gente, e por ela também estar sempre disponível para explicar a visão dela, dar esse outro olhar, e é sempre muito bom, Tá, tá bom? tá Espero que o pessoal bom. tenha gostado, comentem, compartilhem, né? E a gente vai trazer mais coisas interessantes para vocês, tá bom? A gente promete, né?
Sim, prometemos. Beijo. Tchau, tchau. Então, Beijo. Fafá, Tchau. Tchau, tchau. beijos. Namastê. Tchau, tchau.